Olha só, quando a gente fala da litose extraoral, nariz e garganta. Então, as que estão associadas aos problemas respiratórios... Alexandre, volta aí. Quando a gente fala de nariz e garganta, a gente tem a litose associada aos problemas respiratórios que podem ter origem de rinite, sinusite, as amidalites, como a gente falou, né? Caracterizado pelo mau hálito que surge do nariz e não se limita à boca. Então, por isso que naquele exame que a gente viu, né, quando a causa é extraoral, a suspeita de causa extraoral, a gente vai inalar tanto que o paciente expira pela boca quanto pelo nariz. Quando a gente faz o teste organoléptico para respiração nasal, o resultado da nasal vai ser maior do que o da bucal. Por quê? Porque a origem é o quê? Extraoral, não é isso? Então os pacientes vão ser enviados a um otorrino, porque a gente não trata esse tipo de coisa. Quando a gente fala de condição sistêmica, a gente tem medicamento. Então, medicamentos para alergia, para pressão, antidepressivo principalmente, que existem alguns antidepressivos que diminuem o fluxo salivar, né? Podem dar origem à litose proveniente do sangue. Então, olha só, a gente tem ainda antineoplásicos, né? E os pacientes que usam essas medicações que causam xerostomia, como eu disse, antidepressivos, diuréticos, enfim, antihipertensivos, pela diminuição do fluxo salivar, eles podem apresentar a litose, tá? Então, por isso que lá na nossa anamnese, é muito importante saber o que o paciente tem para relatar da história médica dele, do uso de medicação, enfim, para a gente conseguir fazer um bom diagnóstico da litose desse paciente. Bom, além disso, a gente tem a síndrome do mau odor de peixe, que tem esse nome bonito, né? Trimetilaminúria. Alguém já conheceu alguém com trimetilaminúria? Ou vocês acham que não? Você conheceu? Não, peraí, gente. Seu gatinho, filho da sua sogra, Deus me livre, ou seu gato, miau, Seu gato miau tem isso? Como é que você vê? Não, mas peraí, seu gato com bafo de peixe é uma coisa, né? Seu amigo com bafo de peixe é outra. Então, olha só, essa doença é uma desordem grave, né? Que o paciente tem quantidades anormais desses compostos, tá? Que causam esse odor generalizado, esse mau odor generalizado. Então, não é só na boca. O paciente exala esse odor, né? Então, assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer alguém assim, você não, nunca? Não, também, você não? Eu conheci uma pessoa. Uhum. Deixa eu só passar esse aqui, que aí eu vou contar para vocês a história, que daí Alexandre corta tudo. Então, olha só, a trimetilamina tem esse aroma forte de peixe podre, que aí vai, show, né? Que vai ter esse odor corporal que a gente consegue medir facilmente. Então, essa doença, ela tem um apelo social muito, muito grande. Então, gera danos pessoais, sociais, no trabalho, enfim, a pessoa sofre demais. Terapia limitada, tá? Então, oi? Não adianta perfume, acho que se botar perfume ainda piora, né? Então, assim, tem que ser uma dieta, talvez ajude, mas não em todos os casos desses pacientes, tá? E aí Alexandre corta agora. Assim, quando eu conheci essa pessoa, era uma mulher, né? Eu estava na faculdade ainda em Brasília, eu devia ter uns 20 anos, eu acho. Eu não sabia que existia essa doença, né? Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi realmente o cheiro dela, era inteiro. E ela foi uma pessoa que eu conheci na Night de Brasília, de tanta gente ir para o mesmo lugar à noite. Sabe aquela pessoa que você já vê tanto, que você já cumprimenta? Era uma boate do lado da minha casa, que eu adorava. E só tinha lá pra gente sair em Brasília, então todo mundo que gostava de ir pra boate estava lá toda semana e a gente já se cumprimentava. E aí eu fui saber que ela era uma amiga em comum, de amigas minhas, e aí a gente começava a sair junto. Então no início eu só encontrava com ela na Night. Aí eu pensava, ok, né, o desodorante não deu muito certo, tá na boate, tá muito calor, a gente tá suando, sei lá, deu ruim, né? Só que aí eu comecei a encontrar durante o dia também.
Aí eu falei, não, gente, não pode ser. E aí, beleza, conforme fui, né, conhecendo mais, estudando mais, a gente sabe agora que tem uma doença, assim, realmente, ela tentou tudo, com endócrino, não, nunca perguntei, porque eu não era tão íntima, não. Não, mas assim, era de... ela não precisava nem falar. Melhor não falar, inclusive, entendeu? Mas assim, ela tinha um namorado, que a gente achava, tinha, de anos. Mas não tinha. Ele devia ter algum problema, sei lá, olfativo. Mas assim, a gente até admirava o namorado, porque era bem difícil, assim. Porque é no corpo todo, né? Então, e aí, assim, mas era comum, assim, a gente não conseguia ficar muito tempo perto dela, era muito triste, porque ela era uma pessoa muito legal, super inteligente, muito maneira, só que não... Só que ela não teve jeito, só assim. É excretada por glândula? Não tem como tirar a glândula? Todas? Sangue? Não, ela tem a ver com circulação sanguínea, então assim, só se matando. Era trash, era bem, assim, era muito difícil. Não fazia diferença, né? Tipo os glândulas. Mas às vezes pra ela não sei mais o cheiro, deve ser normal. As pessoas já se acostumam, ela nasceu assim, né? Então ela... Entendeu? Na verdade, eu nem sei te dizer se uma pessoa... Essa é uma pergunta boa. Se uma pessoa é diagnosticada com isso, se ela consegue sentir o cheiro dela. Agora você imagina para uma família falar que, caraca, não estou conseguindo. Né? Porque não dava, sinistro. Pronto, Alexandre, acabei o momento de reflexão. Quando a gente vai traçar o plano de tratamento desse paciente? Paciente com essa forma de halitose extraoral tem que ser encaminhado para o especialista, não tem jeito. Associada com o medicamento tem que ser discutida com o médico do paciente. Por quê? Por exemplo, vamos supor que esteja associada ao uso de um antihipertensivo. Então a gente tem diversas classes de antihipertensivos que são muito boas. Então o paciente, de repente, pode substituir o antihipertensivo, que não é tão fácil para um medicamento, sei lá, para um antidepressivo, que você tem que ajustar a dose, que tem que ver o que é melhor para o paciente, que pode ter aquele efeito rebote, enfim, que é um pouco mais difícil de trocar a medicação, né? Mas um antihipertensivo seria uma classe que até dava, mas aí a gente conversa com o médico do paciente. Para a litose intra, né? Vai ser caracterizada pela baixa ou não existência de contagem organoléptica para o odor de nariz, tá? Combinada com uma contagem alta para o bucal. Então, é o contrário da outra. Quando o paciente exala pelo nariz, a gente não tem nada, só pela boca. Nesse caso ainda, a contagem da cromatografia gasosa vai mostrar nível alto de sulfeto de hidrogênio, IMM, e baixo do DMS. Tá? De vez em quando, esses níveis dos compostos sulfurados voláteis, eles vão ser registrados pelo alímetro, mas vão ser baixos devido ao sulfeto de hidrogênio, enquanto no teste organoléptico eles vão ser altos. Normalmente associado com a litose de MM, tá? E aí a gente falando agora de halitose patológica. Vamos lá, periodonto. Periodonto, essa área é a minha. Adoro o periodonto. Pensa positivo, vocês não vão me ver mais. Dá pra ficar voltando lá no online, só pra abraçar o monitor de saudade minha. Você também, viu, Alexandre? Depois você abraça o monitor de saudade minha. Olha lá. Associada com essa burra da língua, tá? Mais com ela do que com a gravidade de doença periodontal. Eu, com a minha experiência assim, de periodontista, o paciente que tem mau hálito para mim relacionado à doença periodontal, ele tem grandes quantidades de cálculo, né? E geralmente eles têm abscessos. Então, os pacientes realmente apresentam um odor bem desagradável, tá? Então, o que a gente pode ter? Periodontite como causa, pericoronarite, alveolite. Outra doença periodontal que tem muito odor,
característico é a gengivite e a né? A gengivite ulcerativa necrosante e a periodontite ulcerativa necrosante. A gente tem necrose na boca, né? Então, realmente, o hálito fica bem marcado, tá? Então, vão ser tratadas pelo dentista ou periodontista, dependendo aí se o periodontista faz tudo. Quando a gente fala de xerostomia, né, o paciente vai reclamar da boca seca, que diminui a produção, porque tem a diminuição da produção de saliva. A cárie é uma das principais complicações da xerostomia, tá? E pacientes com sintomas associados a essa boca seca ou com medicamento, né, a gente vai ter que investigar com o médico o que pode estar acontecendo com esse paciente para tentar remediar essa causa. Além disso, né, nós mulheres, a gente ainda tem esses ciclos menstruais, que além de todo transtorno, né, a gente ainda acha níveis elevados dos compostos sulfurados voláteis durante o ciclo da menstruação. Então não basta tudo, ainda tem mais isso, né? Estresse. Então, o paciente estressado pode ser um fator predisponente para o aumento dos compostos sulfurados voláteis. Além disso, o paciente estressado pode negligenciar os hábitos de higiene oral dele, não é isso? Pode fumar mais também, né? E por isso, ele pode não ser explicado só pela redução do fluxo salivar. Então, você tem outras questões que envolvem um paciente estressado, que não necessariamente estão relacionadas apenas à xerostomia que esse paciente pode apresentar. Bom, a litose fisiológica, saburra lingual. A gente tem que limpar a língua, avisar para o paciente que ele precisa higienizar a língua dele, tá? Por quê? Porque senão o paciente vai ter aumento dos níveis dos compostos sulfurados voláteis no hálito dele e vai ter mau hálito. Então a gente tem esses raspadores de língua que são efetivos, né, para reduzir o mau hálito do paciente, só que o paciente pode se queixar muito de ânsia, né, e a visão ali não é muito agradável de raspar a língua. Então, que nem as colegas já falaram, não usar o raspador, mas usar a escova, enfim, fazer a higiene da língua de qualquer forma, né. Também pode ser pela uma escova dura com clorexidina, para reduzir a litose desse paciente. Bom, ainda em plano de tratamento, raspador de língua, fazendo limpeza mecânica dessa saburra lingual. Tanto faz o raspador quanto a escovação, ambos são efetivos se forem bem feitos. Não adianta o paciente dizer que usa o raspador, mas aí vai lá na pia, faz e não chega lá no terço, mas não é. Você usa o raspador, ele está usando, mas não está usando da forma correta, porque tem nojo, porque tem ânsia, enfim, né? E aí é importante frisar para esse paciente que a porção posterior da língua realmente é a maior causadora da litose, que acumula mais, é mais difícil de limpar, enfim, né? Paciente com a litose intensa, passar 5 vezes o raspador de língua 2 vezes por dia. Então, se já é difícil uma, assim, já dá aquele, né? Imagina você raspar sua língua 5 vezes, né? Fora que dói um pouco o raspador, né? Então, mas o paciente tem que fazer isso, não tem jeito. Dentifrícios, né? Então, olha lá. A gente usar o dentifrício para escovar a língua é efetivo também. Tá? Então, usar a pastinha lá para escovar a língua. Então, quem tem dentifrício com o quê? Triclosan, por exemplo, qual? Vou fazer propaganda, nem posso, né, Alexandre? Mas corta aí, Colgate Total 12, não tem? Triclosan? E aí eles são mais efetivos para esse tipo de tratamento. Então, você usar um antimicrobiano, né, do dentifrício não vai ser tão eficiente na redução da litose intraoral quanto esse mesmo agente usado no enxaguatório. Então, melhor que seja no enxaguatório, porque afinal de contas, quando a gente está escovando a língua ou passando o raspador, aquela limpeza ali é mecânica, né? E aí, tirando essa burra, tá tudo certo. Só que a eficácia, tanto do dentifrício quanto do enxaguatório, né, na litose, não está muito clara ainda na literatura. Além disso, a gente tem os antibióticos, né, mas não há na pesquisa dado disponível sobre o uso de antibiótico para paciente com litose.
Muito pelo contrário, tem paciente que ainda diz que toma um antibiótico e acha que fica com mau hálito, né? Então, alguns pacientes com halitose vão usar os antibióticos sistêmicos, mas por outras razões durante um tempo, e aí ele associa isso à diminuição da halitose. Então, sei lá, sou um paciente com halitose, estou usando antibiótico para outra finalidade, ele percebeu que enquanto ele estava usando esse antibiótico, houve uma melhora da halitose dele. E aí, depois de umas semanas, vai ocorrer de volta a halitose dele quando eu suspender o uso dos antibióticos, tá? Como é que pode se explicar isso? Então, o paciente com halitose intraoral, baseado em saburra lingual, tem bactérias comensais, tá, que são suprimidas pelo antibiótico durante um tempo. Então, já que a etiologia da halitose é bacteriana, né, quando a gente está falando de intraoral, se você está usando antibiótico, você suprime momentaneamente aquelas bactérias, mas depois que você para de usar o antibiótico, você tem o retorno dessas bactérias, né? Que vão recolonizar até em nível normal, depois de algumas semanas, e volta tudo como era antes. Aí entra o uso do confidente, né? Que nem a gente falou, é o confidente, é a pessoa de confiança que teve a coragem, né, de falar para o coleguinha. Vocês chegaram depois, mas vocês já falaram para alguém que alguém tinha halitose? Porque quando eu acho que ele volta... Fala não, meu bem, volta lá. Fábio. Não. Volta, ele nunca me dentei. Volta. A gente arrasou. Pra mim é automático, pra ele não é automático. Não. É difícil ainda. A Gigi entrar que não entra. Não, né? Não entra, nunca vai entrar na cabeça de ninguém, né? Então, olha só, esses pacientes com halitose, eles não podem taxar a intensidade da própria halitose. Por quê? Porque eles estão acostumados com aquele cheiro. Então, se eles conseguem reconhecer, às vezes não tem e reconhecem, porque o problema está aqui, né? E às vezes tem e não conseguem porque estão acostumados. Ou se reconhece o cheiro, ele não consegue saber se é muito ou se é pouco, porque ele é dele, né? Então, eles não vão poder avaliar se houve melhora naquela terapia para halitose que a gente fez, né? Então a gente vai usar outra pessoa como confidente. Mas aí tem que ser realmente uma pessoa de confiança, tipo você no seu casamento. Mas porque às vezes a pessoa pode ficar penalizada, né? Falar, coitada, vou falar que ainda não melhorou porcaria nenhuma, né? Então, pô, como é que eu vou dizer isso? Não, mas tem que ser uma pessoa realmente de confiança, senão você está fazendo mais mal do que bem para o seu colega. Para ajustar essa terapia, né, os pacientes com diagnóstico da halitose intraoral vão voltar, né, uma visita de retorno para o ajuste da terapia, saber se melhorou, não melhorou, ajustar. Porque na primeira visita eles são vistos na pior condição. Então ele chegou com a queixa, com um relato de alguém que ele tem halitose, e aí chegou lá da pior forma possível, né? Quando ele vem para o reexame, a gente pede para o paciente, né, que se apresentem na melhor condição. Então, higiene oral satisfatória, depois dele ter seguido o protocolo de atendimento corretamente, de tratamento, que a gente propôs para ele. E aí o retorno, qual é o objetivo do retorno? É você ajustar os resultados daquele primeiro exame. Então, será que melhorou? Será que não melhorou? Será que acabou? Então, a gente ajusta o que estiver faltando para o paciente. Fazer teste organoléptico, tá? Vai ser medido com monitor de sulfeto e a cromatografia. Primeira pergunta para o paciente vai ser, a terapia funcionou? Né? A terapia da halitose tem êxito na maioria das vezes quando ela é intraoral. Alguns pacientes vão responder que não, tá? E por quê? Porque ele ainda tem um gosto ruim, que pensam que o gosto ruim está associado com a halitose, quando na verdade não é bem isso. E aí o confidente de novo, seu papel, tá vendo? Então, nessa hora, o confidente vai ser o nosso ajudante, porque é ele que realmente vai saber ali dizer pra gente o que ele está sentindo do colega, né? Outra pergunta sobre o grau de conforto desse paciente. E aí vai ser comparado com o grau de conforto do primeiro exame. Será que ele está confortável depois do tratamento? Então, se for o mesmo, de antes e depois, né, e a halitose estiver bem tratada, o paciente pode desenvolver o que a gente falou no início, a halitofobia,
né, e vai ajudar, vai ser necessária ajuda profissional, mas aí a gente está falando de psicólogo, psiquiatra, porque ele está com aquilo na cabeça e ninguém tira aquilo da cabeça dele, nem o dentista dizendo que está tudo bem, e nem o confidente, que deve ser uma pessoa muito próxima, de confiança, dizendo que não há, e a pessoa continua achando que tem. O que a gente espera do futuro desse paciente, né? Substituição das bactérias que são responsáveis pela litose por outras que colonizem a área competitivamente, né, e promover uma estratégia efetiva para reduzir a litose, mais ou menos o que a gente espera do tratamento da periodontite. Quando a gente raspa e descontamina, eu quero o quê? Que aqueles sítios que antes estavam colonizados por Porphyromonas gingivalis, enfim, as bactérias do complexo vermelho, AA, que sejam, que aqueles sítios não sejam recolonizados por essas bactérias, e sim por outras bactérias benéficas, né, que sejam competitivas, que compitam, né, por esse espaço com esses outros patógenos, né, e colonizem ao invés deles, e a gente consiga manter a saúde periodontal. Então, para concluir, as relações sociais são pilares da qualidade de vida, não adianta, né, dizer, se a gente não tem amigos, a gente não consegue ter uma qualidade de vida boa. A litose é um problema social e precisa ser considerada, tá? A extraoral pode ser manifestação de uma doença séria, então tá aí a nossa importância de saber distinguir a origem intraoral da extraoral, que a gente pode estar ajudando esse paciente em doenças graves. E aí, por isso que é de suma importância de a gente diferenciar essas duas halitoses, saber diferenciá-las, tá? Embora a gente consiga um tratamento efetivo para de origem intraoral, muitos médicos, dentistas, enfim, não a reconhecem como uma condição manejável, então acham que a gente não vai conseguir bons resultados. Na maioria dos casos, 90% que a gente viu na literatura, não é isso? A origem dela é intraoral, e os profissionais de saúde de áreas médicas, odontológicas, devem ser educados sobre a gente fazer o diagnóstico e traçar o tratamento desses pacientes com halitose, seja de origem intra ou extraoral. Bom, a maioria dos casos da litose intraoral podem ser tratados com a raspagem da língua e o uso das soluções químicas. O higienista, o dentista e o periodontista são os mais apropriados, periodontista, para diagnosticar e tratar essa condição, tá bom? Bom, em relação à halitose, alguém tem alguma dúvida? O que normalmente cai? O que normalmente cai? Aí, eu não sei te dizer assim, o que vai cair, os compostos, tratamento. Não tem aí na apostila algumas questões de halitose? Porque eu acho que na minha aula tá para o final. Então eu só vou ver depois que eu passar tudo. Mas de vocês aí não tem? Posso roubar a sua apostila? São as últimas? Página qual? Geralmente são compostos. Por isso que tá aquele quadrinho lá para vocês dos compostos. Olha, tem os 10%, 30%, 40%, estão vendo? Que a primeira afirmativa da questão 11 da Marinha aí, ele diz que são 30%, aí fala das condições extraorais. Enfim, geralmente é relacionada a diferença entre a intraoral e a extraoral e os compostos relacionados. Hã? Não tá aí com vocês, a tabela? Ah, tá, eu achei que você tivesse perguntado que tabela. E tabela. É. Que tem os compostos, né? Não, é tranquilo. Uma aula é um capítulo pequeno, tranquilo, e que tá caindo. Virou modinha, entendeu? Todo mundo vivo?